Olá, quero cumprimentar todos os amigos do Grupo Espírita André Luiz. Hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, as questões de 4 a 13, que o capítulo é Deus, e então nós vamos falar das provas da existência de Deus e os atributos da divindade. E aí nós vamos traçar assim, um caminho e vamos pensar que o homem, por possuir inteligência, ele, na verdade, ele quer saber qual é a causa, qual é a lei da vida, qual o significado da sua existência. É um pensamento filosófico, por assim dizer, né? Esses questionamentos todos têm. Mas há um sentimento instintivo da existência de Deus, de um ser, na verdade, de um ser superior, né? Que isso está imanente nos seres, desde o homem simples até nós, né? Já foram cultuados fenômenos atmosféricos como Deus, o Sol, a Lua, animais, deuses maus, deuses vingativos. E essa busca da verdade sobre Deus, sobre o mundo, sobre a vida, ela é necessária para o ser humano. A doutrina espírita, a concepção de Deus, ela se baseia primeiro num princípio fundamental, porque a doutrina tem pilares, tem princípios basilares, e um dos princípios basilares é a existência de Deus. São 5 os mais principais, que é a existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. Esses são os princípios básicos. Então, a existência de Deus é um princípio da doutrina espírita, é um princípio fundamental. Agora, a concepção de Deus para nós tem alguns fatores assim que são incontestáveis, porque a ideia de Deus no homem ela atravessou toda a humanidade e atravessa. Outra questão também é a lei de causa e efeito. Não há efeito sem causa. E a insuperável estrutura da natureza. Aí a gente já começa a ter essa visão de Deus, né? Porque essa ideia está íncita no homem, está imanente, né? Através das culturas, das nossas histórias, dos nossos antepassados, etc. Essa ideia também não há efeito sem causa, né? Então, como tudo isso, como esse universo, como a natureza, como o próprio homem, como a sua estrutura biológica, etc., toda essa estrutura da natureza, quem é que fez isso, como começou isso, né? Então, ela é mostrada para nós desde uma percepção como a perfeição do corpo humano, a perfeição da natureza, as leis imutáveis e perfeitas que regem o universo. E aí nós fomos buscar um conceito que tem no ensaio do Einstein, Religião e Ciência, que ele escreveu para o New York Times. Então ele diz que as religiões, né, ela passou por três estágios de desenvolvimento para essa concepção, né, para fundamentar esse conceito de Deus. Mas o primeiro estágio ele chamou da religião do medo, né? Então, antes de tudo, o medo da fome, dos animais, das doenças, da morte, levou o homem primitivo a adorar um Deus. Então, a mente humana criou seres imaginários, de cuja vontade dependiam a vida ou a morte do indivíduo e da sociedade. E para aplacar esses seres, os humanos, né,
ofereciam súplicas, sacrifícios, formas primitivas de orações e rituais religiosos. Então, essa primeiro estágio da concepção de Deus. O segundo, ele escreve que foi a concepção social ou moral de Deus. Então, é decorrente do desejo de orientação, de amor e apoio. Então, é o Deus que premia ou castiga, ao qual já está se referido anteriormente. Então, Einstein via no Antigo e no Novo Testamento uma ilustração admirável dessa transição de uma religião de medo para uma religião da moral, ainda ligada a uma concepção antropomórfica de Deus. Então, Deus ainda similar ao humano, uma visão, a mão de Deus, Deus faz, esses conceitos. E o Einstein diz ainda que um terceiro estágio, que ele chamou de sentimento religioso cósmico. Então ele explica lá que é um conceito muito difícil de se elucidar para as pessoas que não têm esse sentimento, uma vez que ele não comporta qualquer concepção antropomórfica de Deus. Então, ele se aproxima do que nós acreditamos, do que nós cremos e do que a doutrina professa. Então, esse Deus, num primeiro momento, nessa visão antropomórfica, né? E depois nós vamos passando por estágios de entendimento da divindade, né? Da presença de Deus e desse princípio primordial, esse princípio básico da nossa fé, da nossa religião, da nossa doutrina. Então, esses primeiros estágios, o homem é um ser, o Deus aí seria um ser material e poderoso, vingativo, que precisava de prendas, de sacrifícios, de oferendas, de animais e humanos. Depois vem um Deus bom, mas severo e que castiga, né? E finalmente, um Deus compreensivo, que nos ama, que nos oferece oportunidades de refazermos os nossos caminhos. São os estágios. E há ainda em nós, e muitas crenças e muitos estágios de entendimento, que ainda tem esse Deus que castiga, né? Que tem esse Deus ainda com aspectos e características humanas, ainda há. Então, nessa visão, né? A premissa maior que a doutrina passa para nós, que Deus tem que ser perfeito, senão ele não seria Deus. Então, é uma visão do particular para o geral. A premissa menor é que Deus existe baseado na harmonia da obra universal, que não pode ser obra do acaso. É uma boa proposição lógica para ele. Logo, Deus é perfeito, é eterno, imutável, material, onipotente, justo e infinito. É por uma dedução, né? Tem as primeiras são as proposições e depois a gente conclui dessa forma, né? A outra questão que o tempo todo o Livro dos Espíritos também fala para nós é que pela obra nós reconhecemos o autor. Então, nós vamos olhar uma obra do Pablo Picasso e vamos entender essa é uma característica. Esses traços são traços dele. Metaforicamente falando, nós vamos olhar o céu estrelado e vamos pensar quem é o criador dessa obra, né? A gente olha o ser humano e vamos ver quem é o criador dessa obra. Outra concepção interessante também que o Einstein fala da ciência e Deus, né? Ele diz lá que a ciência sem a religião é manca e a religião sem ciência é cega. E nesses tempos que nós estamos passando, né? A ciência precisando ser enaltecida, precisando ser evidenciada, considerada, pensada, porque falar de Deus não é nos tornarmos
alienados, que vivemos num mundo metafórico, que vivemos num mundo só de transcender e fora da realidade. É algo, a nossa fé, a nossa crença é algo que passa por nós, mas tem lógica, nós raciocinamos para isso. E há as experiências pessoais. Então, essas experiências nossas, essas vivências nossas, esses questionamentos filosóficos nossos sobre a vida, sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e todas as experiências com a espiritualidade, há toda uma experimentação da nossa vida por nossa trajetória. Então, à medida que deixamos um pouco a nossa materialidade, né, esse nosso aprisionamento às questões materiais, ao materialismo propriamente dito, essas coisas visíveis e palpáveis, e vamos ressignificando e tendo um olhar mais transcendente, nós vamos nos aproximando. Quando evoluímos, nós vamos mais nos aproximando de Deus e podemos mais argumentar sobre isso, falar das nossas experiências com Deus. E esses estágios que a gente chama de ciclo evolutivo dos mundos, estágios evolutivos do homem, a doutrina traz claramente para nós esses estágios, como à medida que vamos compreendendo isso, nós não estamos dissociados de ciência, não estamos dissociados da medicina, da sociologia, da física, da matemática, da história, da sociologia. Nós vamos interagindo, nos integrando com esses conceitos todos, para isso dar um norte para a nossa vida. E aí a gente, para compreender Deus a partir disso tudo, é preciso que a gente entenda também que o homem está passando por ciclos evolutivos, que os mundos estão passando por esses ciclos evolutivos. E aí, para a gente compreender isso, a gente vai pensar nos mundos primitivos, no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração, no mundo feliz e no mundo puro. Isso também nos ajuda a compreender Deus, porque quanto mais estamos aqui, né, nesse ciclo evolutivo das provas e expiações, ainda estamos muito presos à questão da materialidade. E isso dificulta a nossa relação com a divindade, as nossas transcendências, as nossas transformações e a nossa aproximação com o divino. E isso também dificulta a nossa compreensão de Deus. À medida que vamos... a Gênese fala dessa transformação, né, que o mundo virá com um mundo regenerado. Como será esse mundo regenerado? Então, há de haver uma preocupação, não uma questão do egoísmo, da preocupação consigo, uma questão egocêntrica, orgulhosa, mas é algo mais disponível para a coletividade. Ele fala que a humanidade, Kardec diz lá na Gênese, que a humanidade ela evoluiu em ciência, evoluiu em tecnologia, ela evoluiu em conhecimento, mas ela ainda precisa evoluir em amor, em solidariedade, em senso de justiça. E à medida que vamos compreendendo isso, e esse mundo de regeneração, nós nos aproximamos dele ao ponto que nós vamos compreender o que há entre as estrelas e as rosas. Quando elas se desarmonizarem, as outras também se desarmonizarão. Haverá uma comunhão, um equilíbrio, um interesse em que todos nós estejamos nessa harmonia, no bem-estar
da coletividade, o bem-estar de todos. Então, se as estrelas se desarmonizam, as rosas se despetelarão. É um conceito, esse conceito do homem inserido e preocupado com o seu processo evolutivo, mas inserindo o outro, inserindo a coletividade nessa sua marcha. Mas fechando, né? Essa ideia também do caminho do Senhor dos Exércitos até o Deus de amor, que é esse Deus que não é vingativo, mas é um Deus que abençoa, é um Deus de paz, um Deus de proteção, um Deus de amparo, um Deus que compreende, um Deus que Jesus veio trazer, tirando esse Deus dos exércitos para passar para o Deus de amor, né? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, de um Deus bárbaro e vingativo, nós vamos para... até o humanoide, né? Esse Deus lentamente vai passando, né, com Jesus a sua condição de sublime Pai. Num conceito afetuoso, ainda humano, porém compatível com a humana capacidade de se vivenciar essa presença no nosso dia a dia. Então, Jesus vem trazer essa visão de Deus diferente, né? Um Deus que traz esse amor, essa proteção, essa paternidade. Jesus trazendo isso para nós. E por que essa nossa dificuldade em crer em Deus? Primeiro, podemos dizer que pode ser uma pergunta tipo: como pode existir algo que eu não consigo compreender? Como pode existir algo maior do que eu? Pode ser isso, né? Pode ser por orgulho, né? Por uma disposição de não entender aquilo que não vê, por exemplo, né? Então, por que isso? Por que isso acontece? E a questão número 9 do Livro dos Espíritos pergunta o que é Deus, né? Em que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. E aí lá os Espíritos respondem para Kardec: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Então, falando dessa inteligência suprema, né? A questão 13 do Livro dos Espíritos diz lá: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? E aí os Espíritos respondem para Kardec: do ponto de vista vosso, né, da humanidade, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. E aí eu fiquei pensando no romance em que o Pólux e Alcione, ele programando a sua reencarnação, e então ele ficou com muito medo, ele começa a chorar, se desesperar, e ela, que era um espírito muito mais evoluído, já estava em outro plano, né? Ela já trabalhava com outra proposta, com outro programa evolutivo, e ele tendo que reencarnar para rever, né, os conceitos dele de religioso, que faliu mais de uma vez como sacerdote, e ele começa a chorar e implora a presença dela. E aí que a gente quer falar dessa ideia, dizendo que as nossas sensações não tem medo de exprimir, que a nossa linguagem é simples, mas
tem também a ideia do estágio evolutivo. Ela vem para ele porque ela se aproxima dele, ele estava lá numa questão lá do umbral tentando sair para reencarnar, numa reprogramação. Ela adensa o seu perispírito e ele não a vê. Ele não a vê. Imagina que ela se materializa um pouco mais e ele chora, e ela tenta até que ele consegue vê-la e ela diz: tenha fé em Deus, você não está só, eu vim para te encorajar, para te estimular, para seguir, você não vai ficar só, toda vez que você precisar, você peça a Deus misericórdia que eu vou estar presente, e etc, etc. Então vejam, dois espíritos com estágios diferentes, um com ligações afetivas muito fortes, um não conseguia ver o outro por diferença de estágio evolutivo. Imagine nós com referência aos mundos evoluídos, aos mundos puros, imagine com referência a Deus e a gente querer explicar tudo o que é Deus. Nós temos aqui esses atributos, mas os Espíritos estão dizendo que tem questões que a nossa linguagem restrita não vai saber exprimir, explicar esses atributos da divindade. E aí vem as questões lá que estão definidas como Deus é eterno. Então, se tivesse um começo, um princípio, teria saído do nada. Então, ele também teria sido criado. Então, por um ser anterior. E assim, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então é isso. Ele não poderia ter um princípio, ele é eterno por conta de ser infinito nesse sentido, né? É imutável. Se ele tivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo não teriam estabilidade, porque Deus ia mudando, né? Então, como ele não poderia ser mutável. Imaterial, né? Isso quer dizer que a sua natureza difere de tudo que a gente chama de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, né? Porque ele estaria sujeito a transformações da matéria. Por isso, não poderia. Único. Se houvesse muitos deuses, né, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo, né? Então ele é onipotente, que é um outro conceito, né? Um outro atributo. Então ele é porque ele é único. Se não dispusesse desse soberano poder, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, então não teria feito todas as coisas, porque aquelas que ele não tivesse feito seria a obra de outro Deus, né? Soberanamente justo e bom. E aí essa sabedoria providencial das leis divinas, né, que elas se revelam nas pequenas e como nas grandes coisas, essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. E aí os materialistas vão entrar, né? Se Deus existe, se Deus é justo, se Deus é bom, por que ele permite que crianças morram? Por que ele permite que uma coletividade sofra um terremoto e todo mundo vai? Por que permite tanta injustiça, pessoas boas vivendo e pessoas tão morrendo, entre aspas, né, desencarnando, e tanta gente ruim fica velhinha? E aí esse senso de justiça com vistas, esse olhar da vida material, não é? Ele tem a lógica do materialista, né? Tem a lógica do materialista. E aí a doutrina, que é muito consoladora, que traz esse Deus transcendente, que traz esse Deus que tem as leis da natureza que são imutáveis, e as leis são para todos,
e nós vamos entendendo esses estágios evolutivos. Cada um de nós, por livre-arbítrio, fomos criados simples, ignorantes, e cada um de nós, pelo nosso livre-arbítrio, vamos fazendo as nossas escolhas, vamos tendo as nossas oportunidades, mas todos aqueles que convivem, que estão nessa coletividade, temos compromissos uns com os outros, que a solidariedade, que a caridade, que a promoção humana é dever de todos nós. Então há toda uma lógica para que a gente possa entender as dores, as vicissitudes, mas que também as glórias, as bênçãos e a misericórdia divina, o consolo, as mãos que afagam, as mãos que protegem, a ciência que cura, o homem que é inspirado, mas ele precisa se esforçar no laboratório. Eu me lembro que numa sessão mediúnica, um espírito de um cientista deu passividade e ele disse, muito curioso, eu estou entendendo que eu estou vivo, porque eu estou pensando, estou raciocinando, mas esse seu Deus é muito injusto, porque eu estava quase dando conclusão a uma pesquisa com os meus alunos e eu morri por uma coisa boba, morri, muito bem. Agora eu estou aqui num ambiente simplório que não guarda nenhuma relação com o meu conhecimento, com a minha técnica, com a minha experiência, com a minha ciência, com aqueles alunos que precisavam tanto de mim, e eu estou aqui sem saber o que fazer e só achando que esse Deus que vocês estavam falando aí, ele é tremendamente injusto. E aí nós fomos conversar sobre as leis que regem o universo, as leis divinas e as leis que regem o mundo dos espíritos, o plano espiritual. E falamos também, fomos questionando, né, que o saber ele não se perde, que o homem ele passa por muitas existências, mas a vida é única, que a misericórdia divina ia valorizar todo o estudo, que nada que ele estudou foi perdido, que quando ele compreendesse as leis que regem o plano onde ele se encontrava, como ele ia se movimentar nesse plano, e que os cientistas continuam no seu trabalho de ciência no plano superior, e que ele ia encontrar os seus pares, mas o primeiro passo, e que ele poderia inclusive inspirar os seus alunos, que eles precisariam fazer, foram os nossos argumentos naquele momento, que eles precisariam fazer ganhar a sua autonomia, mas que ele poderia ser um inspirador a partir do momento que ele compreendesse, que ele se adaptasse a essa nova realidade, que ele entendeu que a vida continua e que ele poderia inspirar e trabalhar com os seus alunos, com os seus pesquisadores, a partir do momento que ele compreendesse as leis que começavam a reger o seu novo momento, o seu novo estágio no plano da espiritualidade, não é? Então foi uma conversa assim, ainda cético, mas ele com muita singularidade, assim, querendo entender o que era. Começou a se interessar por tudo aquilo que conversamos, né? Então, essa ideia também nossa de que a gente sabe tudo, né? Nós não sabemos nada. Nem nós que estamos falando e argumentando, sentimos a presença de Deus, entendemos tudo isso, a gente não sabe tudo. Há muita coisa que não nos é dado saber porque não temos capacidade de compreender, inclusive esses atributos da divindade, não é? Então, muitas vezes, um dos princípios é a gente sempre buscar, porque o Evangelho fala, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Essa é uma lei que nos rege, nós precisamos estudar, precisamos ler, precisamos pesquisar, precisamos nos conhecer e conhecer as leis que regem a natureza, o universo, essas nossas relações nesse mundo e as relações do plano espiritual com o plano material. É o tempo todo, nós estamos
nesse transcender, nesse refletir todo o tempo, né? Sabemos que a nossa passagem por aqui é transitória e precisamos refletir muito sobre tudo isso. Então, o Benjamin Franklin dizia o seguinte: achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que o dicionário é resultado de uma explosão numa tipografia. Muito interessante. O Abraham Lincoln diz o seguinte: eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra, e ser um ateu, mas eu não posso conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe Deus. É uma maneira interessante de dizer. Tem um conto assim, meio que infantil, né? Da história de um agricultor, né, que estava lá no seu trabalho, né, e ele lavrando a terra e agradecendo e admirando tudo aquilo. Quando chega uma pessoa, um letrado lá, materialista, né, e começa a dizer: camponês, tu acredita em Deus? E ele dizia: sim, senhor, eu creio em Deus. Respondeu o camponês. Então, nessa manhã maravilhosa, mostra-me um lugar onde Deus se encontra. E ria sarcasticamente. E aí o homem, muito humilde, diz assim, se apoiou assim na enxada, olhou para cima, para lá, para cá, para a natureza, olhou para o sol e disse: Senhor, eu não sou capaz de mostrar o lugar onde Deus está, onde Ele se encontra, nessa paisagem tão iluminada, nesse ambiente tão sagrado. Mas eu peço que o Senhor me mostre onde Ele não está. Então, na verdade, né, nós precisamos o tempo todo estar refletindo como é que vamos fazer isso com as nossas crianças, né? Como é que a gente trabalha esses conceitos. E eu me lembro de quando uma das filhas, muito pequena, com 9 anos de idade, ela começou a ter uns sintomas de pânico, um problema familiar que tivemos. Começou a ter uns sintomas de pânico e eu pedi a Deus todo dia para Ele me inspirar. Aí fizemos um tratamento com um maravilhoso médico homeopata e um acompanhamento muito de perto. E aí quando ela começava a chegar a hora de ir para a escola, ela tinha crises, íamos até a escola. Aí eu comprei uns bibelôzinhos e uns adesivos e eu colava em vários lugares, fazia preces com ela. E eu botei o salmo, né? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Eu comprei um bibelôzinho que parecia um livro e eu botei na cabeceira da cama dela e colava nos espelhos assim frases sobre Deus, que Deus está conosco, que nós não estamos sós, e o Senhor é nosso pastor. E aí um dia ela começou a ficar mais animadinha e tal. Eu fui olhar os cadernos, ela escreveu: o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, em todos os cadernos dela. E aí ela um dia diz assim para mim: mamãe, hoje eu não fiquei com medo lá na escola, porque eu copiei aquela frase que você colou lá no espelho do banheiro. E aí, quando eu começava a ficar assim com meu coração muito disparado, eu ia lá e lia: o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Eu estou contando isso porque são essas pequenas concepções de Deus, né? Da presença de Deus, da presença da espiritualidade na nossa vida, que nós vamos colocando, inculcando nos nossos filhos. São os exemplos, quer dizer, a nossa fé, ela precisa ser exemplificada. Nós precisamos trabalhar isso no culto do Evangelho. Nós precisamos dizer, agradecer quando tivermos uma bênção, uma graça, agradecer a Deus, assim como quando estivermos em apuros, pedir a Deus, e quando acabar aquilo, dizer: ai, graças a Deus. O filho vai acompanhando, nós vamos ensinando isso aos filhos, nós vamos trabalhando a existência de Deus, e depois ele vai
isso vai se sedimentando no seu coração, não é? E quando alguém perguntou para Jung, né, se ele acreditava em Deus, e ele parece que ele dissera, eu não acredito, eu sei. E a Joana de Anjos diz o seguinte: saber é para sempre, enquanto crer é transitório. E o Leon Denis diz assim: há coisas de tão profundas só se sentem, não se descrevem. E no livro Entrega-te a Deus, o Divaldo, lá pelo Espírito de Joana, também diz assim: Deus se encontra em toda parte. Deus se encontra em toda parte, onde quer que se apresente a sua obra. Desde a Sinfonia Galáctica, nos espaços infinitos, até o acelerado ritmo das micropartículas em suas órbitas. Deus está em tudo, né? Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade, que nos confere a existência, e todos somos depositários de faculdades criadoras. Outra concepção, né, ainda falando da presença, da existência de Deus, né, e de seus atributos, né? Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Vive de tal forma que te encontres perfeitamente em sintonia com as bênçãos de Deus, onde quer que te encontres e diante do que faças, até poderes afirmar um dia, conforme Jesus elucidou: eu e o Pai somos um. Então, é um trabalho muito grande que temos que fazer, né? Jesus, lá em João, dizia: eu e o Pai somos um. Então, já era um estágio e uma conexão perfeita. Mas o Paulo, nas suas transformações, ele, no primeiro momento, ele dizia: das coisas que devo, não faço. Das coisas que não devo, ainda faço. Era um Paulo já chamado, atendendo ao chamado, transformado, mas reconhecendo as suas limitações e o seu processo, o seu estágio de mudança, mas ainda com algumas falhas, com alguns percalços, com algumas vicissitudes, com algumas iras, não é? E então, o Paulo ele se aproxima muito de nós nessa sua relação com Deus, mas ele chega a um estágio já bem de muito sofrimento, de uma passagem de um tempo já bem de bastante sofrimento, de muitos exemplos de amor, e ele começa então a dizer que já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Lá em Gálatas ele diz isso, né? Que é um Paulo transformado, um Paulo edificado, um Paulo que tem a presença de Deus em si, tem todas as suas convicções, e ele em suas cartas o tempo todo orientando, né, aos povos, aquelas comunidades para as quais ele escreveu, para mudar os seus comportamentos, né? Muitos estavam voltando aos pensamentos anteriores, e aí ele querendo unificar o pensamento de Jesus àquele tempo. Então, nós que ainda temos muitas limitações, ainda estamos muito materializados, nós ainda fraquejamos muitas vezes, nós ainda temos muitas dúvidas. A nossa fé raciocinada, mas com os limites que a vida material nos impõe, e as nossas escolhas, as nossas limitações, os nossos desejos, né, os imediatismos de toda sorte, o egoísmo que ainda habita em nós, isso tudo faz com que nos distanciemos de Deus, nos distanciemos das suas leis, nos distanciemos das suas da verdade e da espiritualidade. Esse ressignificar a vida, esse Deus que habita em nós, esse Deus que nós ainda
ainda estamos distantes, né? Para ele viver, para o Jesus, ele e o Pai somos um, como ele dizia, para que nós nos aproximemos dessa unidade com as leis divinas, é preciso muito esforço, é preciso muito amor. E tem uma pergunta, né, que é uma pergunta que fica, é uma pergunta que vai nos chamar, porque nós falamos desses atributos da divindade, dessas provas da existência. Então, como é que nós vemos Deus, né? Nós vemos Deus na criança, nós vemos Deus na natureza, nós vemos Deus no semelhante, nós vemos Deus nas obras, nos gestos, nas grandes criações, na poesia, na música, na arte. Nós vemos Deus na natureza, nós vemos Deus nas estrelas, no universo, nós vemos Deus no amor que sobrepuja todo ódio, toda indiferença. Nós vemos Deus na caridade, nós vemos Deus em tantas pessoas que lutam, que defendem a solidariedade, a fraternidade. Nós vemos Deus nos filhos, nas mães, nos pais, nos irmãos. Nós vemos Deus naqueles que se dedicam e abrem mão da vida, dos prazeres da vida e se dedicam unicamente às causas da promoção humana, do serviço da solidariedade, né, em pessoas que lideram coletividades a serviço desse bem-estar dessa mesma coletividade. Nós vemos Deus nos alimentos, nós vemos Deus nas religiões que estão interessadas nessa promoção, nesse consolo. Nós vemos Deus no ecumenismo, nós vemos Deus na tolerância que as pessoas praticam, no respeito uns aos outros. Nós vemos Deus no conhecimento, nós vemos Deus em muitos lugares. Nessa esperança transformadora, nesse desejo de que nós nos respeitemos, nos amemos, nos colocamos à disposição desse serviço, dizendo a Ele: Pai, sua filha está aqui à sua disposição, para cumprir as suas leis. Humildemente nos colocamos à sua disposição. Então, a pergunta é: como podemos sentir a presença de Deus em todas as nossas ações? Como estamos a serviço de Deus em todas as nossas ações? E aí faz-me lembrar Francisco de Assis, o que eu chamo aquela oração de carta de intenções, né? Como é que nós estamos escrevendo essas cartas de intenções para ter essa presença de Deus em nós, levando o amor, né? Levando a paz, né? Levando a concórdia, levando a união, né? Levando a fé, né? Como é que nós estamos praticando essa carta de intenções? Como é que estão as nossas ações nessa proposição? Como que Deus está em nós? Como nós estamos nos direcionando às suas leis, ao cumprimento do amor, da paz, da solidariedade, da fraternidade? Como disse Jesus: amai-vos uns aos outros, né? Amai-vos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como estamos praticando esse mandamento sublime para que possamos entender cada vez mais a existência de Deus em nós, a sua presença através das suas leis, e como nós podemos entender, né, entendendo esses seus atributos como justiça, como solidariedade, como fraternidade, como amor. Que Deus guarde a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores, a todos aqueles que amam a Deus e aqueles que precisam conhecer a Deus, e que nós possamos levar esse amor, que possamos ser esse instrumento tendo a presença de Deus em nós.
muita paz, muito obrigada.